Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Foz do Iguaçu realiza seminário para debater tráfico de pessoas. Bombeiros civis reivindicam mudanças na lei que regulamenta a atividade. Caixa Econômica Federal começou a distribuir 12,7 bilhões de lucro do FGTS. O DC Notícias Web já está no ar. Olá, Foz do Iguaçu cedia nesta sexta-feira o 9º Seminário Internacional da Tríplice Fronteira, Tráfico de Pessoas, Formação de Agentes. O evento é organizado pela Cáritas de Foz do Iguaçu em parceria com o Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras, o IDESF. Mais de 50 milhões de pessoas no mundo vivem em situação de exploração ou são traficadas, segundo estimativas da ONU. Por ser um crime muito frequente e invisível aos olhos da sociedade e órgãos de segurança, a Câmara Técnica de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas promoveu hoje um seminário de formação de agentes locais. Porque são pessoas que podem identificar possíveis vítimas, pessoas que estão sendo violadas nos seus direitos, pessoas que são vítimas, às vezes, do tráfico, que têm o seu documento apreendido, pessoas que são, muitas vezes, associadas ao trabalho análogo à escravidão. Então, são pessoas que, capacitadas, poderão montar um banco de dados, números. Hoje, se nós falarmos o banco de números, nós temos um número muito reduzido, porque nós temos uma subnotificação dos casos de trabalho escravo e de pessoas traficadas também. Este evento, ele visa a promoção da dignidade humana. Toda pessoa, ela tem uma dignidade por ser pessoa, por existir. E isso é importante, isso é fundamental, não é porque é desta raça, deste credo, ou deste país ou outro. Então todos têm a sua dignidade que é inerente ao seu ser pessoa. E por isso que nós precisamos trabalhar para promover a dignidade. E hoje, num horizonte de tanta fragilidade, momentos que estamos vivendo de crise social, crise econômica em tantos ambientes e países, há mais pessoas que estão buscando uma oportunidade. E neste ambiente existem muitos aproveitadores, os traficantes que se aproveitam dos sonhos e se aproveitam da esperança que as pessoas têm de uma vida melhor. E eles precisam ser protegidos, precisam ser ajudados a não cair nas mãos desse tipo de organização e esse tipo de estrutura. E aqui a igreja, a sociedade, as organizações não governamentais, órgãos de segurança precisam unir-se. Somente unidos que poderemos fazer um trabalho efetivo de apoio. A Tríplice Fronteira tem peculiaridades em relação ao tráfico de pessoas e a mobilidade entre os países é um dos fatores que acabam impulsionando a prática desse crime. Capacitar os órgãos de segurança e a rede de proteção são fundamentais para entender o processo e contribuir na defesa social. A Tríplice Fronteira ela tem uma condição que favorece. Nós temos, obviamente, um livre trânsito fronteiriço, principalmente em uma das fronteiras, e isso gera uma condição favorável para que isso aconteça. Na grande maioria dos casos que nós atendemos, que já passaram pela assistência social e pelas outras áreas, o que houve foi um atendimento de resgate, retornando de lá da situação de exploração que se encontrava e passar pelos atendimentos necessários aqui. Mas nós também temos que entender que o tráfico humano, ele tem particularidades. O que nós vivenciamos hoje com as mulheres paraguaias com as crianças, nas ruas de Foz do Iguaçu, aquilo que nós já denunciamos, já demonstramos, já falamos, também se caracteriza como uma modalidade de tráfico humano para fins de exploração da mulher, da criança e exploração laboral.
Então, assim, nós precisamos melhorar a nossa capacidade de atendimento, a gente precisa melhorar uma série de elementos que envolvem, por exemplo, a questão da fronteira, não na medida de cercear a liberdade de ir e vir, mas quando nós estamos falando de crianças, adolescentes, de mulheres nessa situação de vulnerabilidade, muitas vezes o aparato fiscalizador é protetivo e é necessário para que a gente consiga reduzir essa situação que nós visualizamos aqui. O principal desafio, eu acho que é dessa coordenação dentro do próprio Brasil, que é um país de dimensões continentais, né? A gente tem o desafio de promover de fato a descentralização da política nacional a nível estadual e municipal, que eu acho que é um desafio que muitas políticas públicas enfrentam, né, nessa implementação. A gente tem alguns desafios na assistência à vítima por conta das peculiaridades que esse fenômeno traz. Então, a gente tem promovido, de fato, uma aproximação muito efetiva com a área da assistência social, tanto no nível federal, quanto promovendo essa aproximação no âmbito estadual também. E para projetos assim no curto, médio prazo, a gente tem aí o desafio de construir o próximo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, que vai ser o 4º plano. A gente já implementou 3 planos aí para trás e agora estamos nesse momento de fazer uma avaliação final do último plano para que ele seja o ponto de partida para o próximo, reforçando a importância de que seja uma construção que de fato envolva a maior quantidade de atores envolvidos nesse enfrentamento. As vítimas muitas vezes não procuram as autoridades, não denunciam por vergonha ou não se identificam como vítimas. Outro problema que dificulta a notificação dos casos é não existir um sistema integrado de informação entre a rede de proteção. É um crime oculto, né, que a gente tem muita dificuldade em identificar. Uma das problemáticas que nós sentimos é a falta de números oficiais, né? Então, quando você fala qual é a quantidade de tráfico humano que se tem na região de fronteira, os órgãos de segurança têm essa dificuldade em estabelecer números, né? Que são extremamente importantes justamente para provocar as políticas públicas necessárias. Então, realmente, a identificação, né, o acolhimento dessas pessoas e o encaminhamento delas para tirá-las dessa condição é fundamental e a Polícia Militar está inserida nesse contexto. Nós temos, então, essa missão, nós vamos trabalhar com esse tema nas fronteiras e a nossa missão, dada pelo diretor-geral, foi em aumentar para as 399 cidades do Paraná, bem como algumas outras cidades do Mato Grosso, e nós estamos trabalhando com um convênio, criando um convênio com a Caritas, que é a especialista no Brasil, que ela tem o foco de trabalho na pessoa, no migrante, na pessoa que é vítima de tráfico. Então, nós estamos aumentando, nos conveniando a Caritas para que a gente possa apoiar as estratégias de mitigação e de combate. Foz do Iguaçu registrou mais de 1.300 novos empregos no primeiro semestre. A Agência do Trabalhador mantém uma média diária acima de 200 oportunidades. A Agência do Trabalhador mantém média diária acima de 200 oportunidades e está oferecendo cursos de qualificação para capacitar trabalhadores. As atividades econômicas de Foz do Iguaçu mantiveram a tendência de crescimento no primeiro semestre desse ano, com a criação de 1.320 novos postos formais de trabalho. De janeiro a junho, o município acumulou um estoque superior a 61,8 mil trabalhadores com carteiras assinadas, segundo o CAEG, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, divulgado nesta sexta-feira. Dos 6 primeiros meses do ano, abril foi o que mais registrou a abertura de novos postos de trabalho, com 477 contratações acima das demissões contabilizadas pelo CAEG. Em janeiro, mês de alta temporada do turismo, foram criados 326 empregos formais. Em fevereiro, 266 novos postos formais de trabalho. A maioria das contratações estão relacionadas às atividades ligadas ao turismo, hotelaria, gastronomia, lazer e ao comércio. Veja a seguir: bombeiros civis reivindicam mudanças na lei. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos.
O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. Os bombeiros civis do município estão reivindicando mudanças na lei. Nessa sexta-feira, eles estiveram reunidos com o presidente do Legislativo. A categoria está buscando o apoio do Legislativo iguaçuense para alterações na lei que regulamenta a atividade. Eles têm dialogado constantemente com a Câmara buscando a efetividade da lei, que prevê que locais com grande circulação de pessoas, como shopping centers, hipermercados e grandes eventos, mantenham os profissionais. Como diz, o momento inesperado, a gente não pode prever, mas a gente pode garantir que tem um profissional presente dentro desses ambientes, dentro desses eventos, para que a gente possa garantir a segurança dos nossos munícipes e daqueles que vêm em nossos eventos na nossa cidade. Então, essa é a garantia, garantir que o trabalho que eles fazem pela nossa cidade seja um trabalho de necessidade. Por isso, nós fizemos a alteração na lei, a proposta de alteração na lei, para que as empresas e os eventos atendam, esse requisito e busquem atender a grande necessidade se ela vier a ocorrer e a gente não corre risco de ter perdas por falta desses profissionais, que é a perda da vida humana ou qualquer dano que pode se causar a qualquer ser humano que precise de um trabalho especializado, que são dos bombeiros civis. Foi feita uma lei, a Lei 11.950, ela foi sancionada, é uma lei que ela já estabelece o bombeiro civil como um profissional da área, ela já intitula a carga horária, já intitula os EPIs, o próprio Corpo de Bombeiro já vem colocando algumas normas que é para o bombeiro civil. O que acontece? Há uma confusão quando se fala de bombeiro civil e brigadista. O brigadista foi uma coisa criada, uma norma criada pelo Corpo de Bombeiro, no qual era o atendimento de primeira hora, de primeiro momento, feito pela empresa por um funcionário que foi treinado para aquele momento. Ou seja, ele não é um profissional capacitado com treinamento para um atendimento amplo. É aquela situação que tem uma empresa com 200 funcionários, 100 funcionários ou 5 funcionários que seja, e a edificação ela pega fogo. Algum funcionário ele tem que ter um leve entendimento de para onde vai evacuar as pessoas. Ele tem que ter esse primeiro atendimento. Só que não confunde esse brigadista, porque quando ele sair desse CNPJ, ele deixa de ser o brigadista. O brigadista ele é ligado ao CNPJ, então ele não é uma profissão. E já o bombeiro civil, ele tem que ter um curso de aproximadamente 6 meses, dependendo do curso, às vezes vai mais, dependendo da carga horária, que ele vem titulado aí com obrigação, ele tem cursos de primeiros socorros, ele tem uma reciclagem que ela é feita a cada 6 meses, um ano, a reciclagem do bombeiro civil. Já o brigadista, ele não existe nem na CLT, então não há o que se falar de bombeiro civil e brigadista. Não há o que se falar de brigadista, e sim bombeiro civil. E dentro desse contexto, as empresas elas vêm, chega um evento e faz um evento e contrata um brigadista. O brigadista não é um profissional capacitado para estar cuidando de vidas. Ele é um profissional que foi treinado pelo CNPJ para uma eventual necessidade. Ele não é um profissional capacitado com amplo conhecimento como deveria ser. E assim é nos estabelecimentos e assim a gente espera pela Câmara Municipal reivindicar a amplitude do bombeiro civil. O lucro bilionário do FGTS será distribuído pela Caixa Econômica Federal até agosto. A Caixa Econômica Federal começou a distribuir mais de 12 bilhões de reais de lucro do FGTS. De acordo com o banco, cerca de 132 milhões de trabalhadores que possuíam conta com saldo em 31 de dezembro de 2022 vão receber o crédito proporcional ao saldo existente até a data. A distribuição vai terminar na próxima segunda-feira, dia 31. De acordo com a Caixa, os trabalhadores podem consultar o crédito no extrato da conta de FGTS por meio do aplicativo FGTS.
Vale ressaltar que as regras para o saque do FGTS seguem iguais, ou seja, só pode sacar o valor a pessoa demitida sem justa causa ou que vai comprar um imóvel. Veja a seguir, últimos dias para aderir ao Refis em 2 parcelas. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo. Completo e cada vez melhor. De volta com DC Notícias Web, falando que o Paraná tem mais de 3 milhões de idosos, cerca de 29,5% da população. No Paraná, o número de pessoas acima dos 60 anos chegou a 3,4 milhões, cerca de 29,50% de uma população de quase 12 milhões de habitantes em todo o estado. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e se referem ao ano de 2022. Outra projeção do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social, IPARDES, mostra que em 2030 o número de idosos no estado vai ultrapassar o número de crianças. Os contribuintes que quiserem aproveitar a oportunidade de quitar as dívidas com o município ou parcelamento têm até o dia 31 de julho para formalizar a adesão. Pagamento em cota única segue até o dia 31 de agosto. As empresas e os contribuintes que desejam regularizar dívidas vencidas com a Prefeitura de Foz do Iguaçu, com descontos de até 100% em juros e multas, têm somente até o dia 31 de julho, segunda-feira, para formalizar a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal Refis 2023, com a opção de parcelamento em 2 vezes. Já a adesão com o pagamento em cota única segue até o dia 31 de agosto por meio do Refis. Podem ser quitadas dívidas como IPTU, ISSQN, tributos e outras taxas vencidas até 31 de dezembro de 2022, com exceção do ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Quem quiser mais informações pode acessar o site da Prefeitura. A Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania e a Coordenação Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON Paraná, em conjunto com os PROCONs municipais do Paraná, participam do mutirão Renegocia, que ocorre até o dia 11 de agosto. A iniciativa é coordenada pela Secretaria Nacional do Consumidor, no Ministério de Justiça e Segurança Pública. Entre os dias 24 de julho e 11 de agosto, o PROCON Paraná e os PROCONs municipais aqui do estado vão realizar um mutirão de negociação de dívidas. É o Renegocia. É uma ação conjunta entre os PROCONs estaduais, PROCONs municipais e a Secretaria Nacional do Consumidor. O objetivo desse mutirão é possibilitar que as pessoas que estão numa situação de endividamento possam negociar os seus débitos, possam fazer acordos com desconto, com parcelamento, com parcelas menores e seguir sua vida com tranquilidade. Para participar do mutirão, basta que o consumidor utilize a plataforma consumidor.gov.br. O consumidor vai fazer um cadastro, tem senha, um login e uma senha, vai fazer o seu registro, escolher o banco com quem ele quer negociar e os bancos e instituições financeiras têm o prazo de até 10 dias para dar um retorno para esse consumidor. É muito fácil, muito simples. Se o consumidor não mora na capital, ele pode procurar o PROCON de sua cidade. Se não houver PROCON na sua cidade, o consumidor pode utilizar, mesmo não estando aqui em Curitiba, a plataforma consumidor.gov.br, que nós vamos encaminhar o seu registro, a sua reclamação. E o DC Notícias Web dessa sexta-feira fica por aqui. Agradecendo a sua companhia, a sua participação. Continue conosco também em nossas redes sociais oficiais. Ótimo final de semana para você. A gente se vê até lá.